Olá, alunos. Vamos realizar a atividade da aula de matemática proposta essa semana. Nós trabalhamos essa semana com os critérios de divisão, trabalhamos algumas divisões e vamos verificar aqui as atividades que foram propostas. Então, nesse primeiro quesito, nós temos duas divisões que foram realizadas no quadro, né? 167 dividido por 5 e 268 dividido por 3, tá? Primeira pergunta é, essas divisões estão certas, né? O resultado dela, corretinho, é desse jeito? Não, não é. Essas divisões estão erradas. E agora a gente vai juntos identificar onde é que está errado, né? Aqui foi feito pelo método mais curto, né? Que eu trabalhei com vocês o método mais longo, aqui é trabalhado pelo método mais curto, mas é a mesma coisa. Vamos lá, olha. Como eu tenho aqui a divisão apenas de um número, o correto é que a gente venha olhar o primeiro número do nosso dividendo, mas ele é menor que 5, então a gente precisa pegar o vizinho, né, para ele tornar-se maior. Então, agora o número que eu tenho para dividir é 16, tá? E eu vou ver, dentro da tabuada de 5, qual é o número que eu vou multiplicar para chegar mais perto de 16 possível, né? Seria 3. 3 vezes 5 são 15. Para 16 ainda falta 1, tá vendo? Então, aqui é o próximo número da ordem, né? Que seria o 7. Então, formando agora o número 17. Então, eu preciso voltar novamente para a tabuada e pensar, eu vou multiplicar 5 por quanto para chegar mais perto de 17? O nosso aluno multiplicou por 10. 2 vezes 5 são 10, para 17 falta 7. O erro aconteceu aqui. Primeiro, como é que eu sei que está errado? Porque o resto é maior do que o dividendo. Isso não pode acontecer, né? E outra coisa, a minha intenção é chegar o mais perto de 17 possível, né? Então, 10 está muito longe ainda de 17. Mas se eu tivesse feito por 3, aí sim, 3 vezes 5 daria 15, e 15 é muito mais próximo de 17 do que 10. Então, o erro aconteceu aqui. E não pode, o resto não pode ser maior do que o seu dividendo, ele precisa ser sempre menor, ok? Então, o erro aconteceu aqui. Vamos ver essa. Mesma coisa, como o nosso dividendo é apenas um número, a gente vem aqui para frente, ok? Mais 2 é menor que 3, então não vai funcionar. A gente vai ter que pegar o nosso vizinho, formando aí o número 26. E aí a gente precisa refletir. Eu vou multiplicar o 3 por quanto para chegar o mais perto de 26 possível, né? Seria 8. 8 vezes 3 são 24. Para 26 ainda faltam 2, tá bom? O resto que sobrou. O próximo número da ordem seria 8. Então, o número em questão agora, para a gente dividir, é 28. 28 dividido por 3, então eu vou na tabuada de 3 pensar no número que eu vou multiplicar por 3 para chegar o mais perto de 28 possível, né? Então, o aluno colocou 8. 8 vezes 3 são 24, né? Mas a gente poderia tentar por um número maior. Por quê? A partir do momento que eu fiz isso, 8 vezes 3, que são 24, para 28 falta 4, o resto ficou maior do que o nosso divisor. Então, está errado, né? Esse seria o nosso porquê. Por que essas divisões estão erradas? Porque o resto é maior nas duas situações. O resto é maior do que o divisor. Isso está errado. Porque aqui o aluno deveria ter feito por 9. 9 vezes 3 são 27. 27 é muito mais perto de 28 do que 24. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acertar esse nosso primeiro quesito. Segundo, observe como o João fez a divisão 23 por 2. Tá? Aí eu tenho 23 dividido por 2. É aquela mesma coisa, né? Como o nosso primeiro número é igual, então a gente consegue fazer essa divisão. 2 dividido por 2, né? Dá 1. Ou seja, 1 vezes 2 é 2. Para 2 não falta nada. O próximo número da ordem seria 3. Ok? Até aqui tudo bem.
Mas só que João, quando fez a divisão de 3 dividido por 2, ele disse que dava 0. Né? Foi aqui o erro de João. Né? Foi aqui onde ele cometeu o erro dele. Então, é possível ainda continuar essa divisão? Sim, né? É possível a gente fazer essa divisão, principalmente se a gente fizer ela corretamente, né? Aqui dá para a gente continuar dividindo, tá certo? E aí, por que a gente consegue continuar dividindo, né? Porque o resto é maior do que o nosso divisor, tá? Então, dá para a gente continuar fazendo essa divisão. Aí eu vou fazer uma ressalva no que foi explicado anteriormente, né? As duas divisões, os divisores terminaram, né? Eles também estavam maior do que o nosso divisor. Porém, no primeiro modelo, ali já era o fim da conta, o resto da conta, né? Então, como resto, não pode sobrar. Um resto não pode ser maior do que o divisor, mas aqui eu não terminei ainda a conta, tá? Então, eu posso continuar dividindo justamente porque o resto que nós encontramos aqui é o maior do que o nosso divisor. Então, dá para a gente continuar dividindo e dividir corretamente, que João cometeu um erro ali, não foi? Então, ele pede para a gente reorganizar, né? Para a gente finalizar essa divisão. Então, vamos fazer devagarinho, né? Aqui a gente viu que dá, né? Ó, eu tenho um divisor, e aí eu olho o primeiro dividendo, que nós temos que é 2, então dá para a gente fazer essa divisão aqui. E eu vou na tabuada pensar, eu vou multiplicar 2 por quanto, não é isso? Para chegar o mais perto de 2 possível. Teria que ser 1. 1 vezes 2 é 2. Para 2 não falta nada, ok, pessoal? O próximo número da ordem seria o número 3. 3 dividido por 2. Então, eu vou na tabuada de 2 de novo e eu vou pensar, eu vou multiplicar o 2 por quanto? Para chegar mais perto de 3. Por 1. 1 vezes 2 é 2, que para 3 falta 1. Então, ó, veja, o resto final da nossa conta é menor do que o nosso divisor. Isso está correto, é coerente, né? Então, lá nos dois primeiros exemplos, né? A conta já havia terminado, o menino já tinha ido embora, e o resto que ele identificou era maior do que o divisor. Então, isso não pode. O final da sua conta, ela pronta, não pode funcionar dessa forma, né? Então, o resto aqui da nossa divisão é 1, caracterizando essa divisão também como uma divisão não exata. Aqui não foi perguntado isso, tá? Eu estou colocando só para a gente ficar sempre lembrando dessas questões. Vamos ao terceiro, né? Um atleta percorreu 4.800 metros, dando voltas em uma pista circular de 400 metros de comprimento. Quantas voltas esse atleta deu na pista, né? Então, lembrando o macete que eu disse a vocês dos cortes dos zeros, né? Para facilitar a nossa vida. Lembrando que um zero do dividendo elimina um zero do divisor. Então, tem que ser feito uma coisa de cada vez. Então, um zero do dividendo corta um zero do divisor. Um zero do dividendo corta um zero do divisor. Então, como eu tinha 2 zeros aqui, eu posso cortar esses 2 zeros. Então, significa dizer que eu vou dividir 48 por 4. Ok? Então, vamos embora. Como o nosso divisor é 4, é apenas um número, a gente vai para o primeiro número do nosso dividendo. Certo? Como esse primeiro número é 4, ou seja, é igual ao número que nós estamos dividindo, então a gente pode começar dividindo por aqui. Se ele for igual ou maior. Beleza? Então vamos lá. 4 dividido por 4. Então eu vou na tabuada, pensar na tabuada de 4, e eu vou pensar, quem é que eu vou multiplicar por 4 para dar 4? Tem que ser 1, né? 1 vezes 4 é 4. De 4 a gente tira 4, não sobra nada. Quem é o próximo número da ordem? 8, certo? E agora o número que nós vamos dividir é o número 8. Então, eu volto para a tabuada do 4 e vou refletir. Eu vou multiplicar o 4 por quanto? Para dar 8? Por 2, né? 2 vezes 4 são 8. Para 8 não falta nada. Então, o resto da nossa conta é 0. Caracterizando essa conta como uma divisão exata, certo? Lembrando que todo problema faz uma pergunta e toda pergunta exige uma resposta. Então, a minha pergunta foi, quantas voltas esse atleta deu na pista, né? Então, ele deu
12 voltas, né? Então, eu posso botar, o atleta deu 12 voltas, ou simplesmente 12 voltas. Isso já é a resposta para a pergunta, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido acertar essa questão. Vamos ver a próxima? Para organizar seus CDs, Paula vai distribuí-los igualmente em porta-CDs que podem conter, no máximo, 5 CDs. Qual será o número mínimo de porta-CDs de que Paula precisará? Né? Então, Paula tem 60 CDs para distribuir e só comporta aí os CDs, os porta-CDs que ela vai colocar, só dá para colocar 5 por vez. Então, eu tenho 60 dividido por 5 para a gente saber quantos porta-CDs ela vai precisar, né? Para colocar esses CDs todos dentro. Mesma coisa, um número apenas no nosso divisor, eu vou olhar o primeiro número do nosso dividendo. Como ele é 6 e 6 é maior que 5, a gente pode aí começar a dividir por aqui, ok? Então, vamos para a tabuada de 5, refletir. Eu vou multiplicar o número 5 por quanto, para chegar mais perto de 6? Por 1, né? 1 vezes 5, 5. Para 6 ainda me falta quanto? Ainda me falta 1, certo? Quem é o próximo número da ordem? É 0. Então, significa dizer que agora nós temos o número 10 para trabalhar, correto? Então, eu tenho o número 10 agora para dividir. E aí, eu vou refletir novamente na tabuada de 5. Eu vou multiplicar 5 por quanto? Para dar 10, ou para chegar o mais perto de 10 possível, né? Seria o número 2. 2 vezes 5 são 10. Para 10 não falta nada. Então, o resto da nossa conta é 0, tornando essa conta uma divisão exata. E agora, respondendo a nossa pergunta, qual será o número mínimo de porta-CDs que Paula vai precisar? Então, ela vai precisar, no mínimo, de 12 porta-CDs, ok? É a quantidade necessária para que ela possa guardar todos os seus CDs. Ok, pessoal? Vamos para a nossa última questão. O elevador do edifício alto pode transportar, no máximo, 630 quilogramas. Qual é o número máximo de pessoas de 70 quilos que podem ser transportadas nesse elevador a cada vez, né, em cada viagem? Nesse quinto quesito, a gente pode se utilizar aí daquele critério do corte dos zeros, né, para diminuir o nosso trabalho, tá vendo? Então, eu tenho 630 dividido por 70. O zero do dividendo corta o zero do divisor. Então, significa dizer que a gente vai trabalhar com 63 dividido por 7, ok? Como o nosso divisor é apenas um número, a gente vem aqui para o nosso primeiro número. Porém, ele é 6 e 6 é menor do que 7. Então, não funciona. A gente vai ter que pegar o número inteiro para trabalhar. Então, eu tenho agora 63 dividido por 7. Então, eu preciso refletir na tabuada de 7 e verificar. Eu multiplico 7 por quanto para dar 63 ou para chegar o mais perto de 63 possível, né? Então, seria o número 9. 9 vezes 7 são 63. Para 63 não falta nada, né? Então, o resto da nossa conta é 0, né? E a quantidade de pessoas que podem ser transportadas no elevador do edifício alto são 9 pessoas por vez. Certo, pessoal? Então, aqui você teve a oportunidade de ver o quanto a tabuada de multiplicação é importante para que você desenvolva qualquer outra operação, tá? Então, na próxima semana, nós vamos continuar trabalhando com o conceito de divisão, certo? Só que aí a gente já vai tirar esse conceito só de conta, a gente já vai para os problemas, para trabalhar um pouquinho o nosso cognitivo, tá certo? Então, continuem aí extremamente atentos, fazendo o estudo da tabuada para que você veja o quanto é mais simples você dividir quando você sabe o conceito da tabuada, certo? Então, bons estudos, a gente se vê semana que vem.